A coisa mais importante que eu e você, como cristãos, devemos fazer é crer na palavra de Deus. Tenho falado isso nos últimos vídeos porque a importância é total. Nós muitas vezes falamos, eu creio na palavra, mas nós estamos deixando que as coisas do mundo afetem a nossa vida. Quer dizer, que as circunstâncias, que os problemas falem mais alto que a palavra de Deus na nossa vida. E isso é muito sério. Por quê? Porque nós vamos dar conta a Deus, porque Deus fala lá em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé no quê? Muitas vezes a gente fala, eu tenho fé, mas a gente tem uma fé, tipo, simplesmente uma fé, mas não é uma fé em algo permanente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que vai ficar. Tudo aqui vai se exterminar, quer dizer, nada neste mundo vai ficar para sempre. Agora, a palavra de Deus, essa é para sempre. Porque a palavra de Deus, ela é uma rocha. Ela não se desfaz. Ela é a verdade. E nós precisamos tomar essa palavra como rei na nossa vida. A palavra, ela tem que ser primordial, ela tem que ser a coisa mais importante na nossa vida. Porque a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Porque às vezes a gente separa, Jesus, a palavra. Não, Jesus é a própria palavra. É isso que está dizendo em João, capítulo 1 e versículo 1. Eu vou ler aqui, na linguagem de hoje, que diz assim, ó. No começo, aquele que é a palavra já existia. Olha isso. Ele estava com Deus e era Deus. Olha que tremendo isso. Então, aqui está nos mostrando, se você ler mais os outros versículos, você vai entender que essa palavra que está dizendo aqui, ó, no começo aquele que é a palavra. Aí aqui você, de repente, pode não entender, mas quem é que é a palavra? E se você ler mais adiante, que eu não vou ler, e eu peço que você leia para você entender, ali vai estar falando que Jesus é a palavra. Aqui também já está claro, né? Aqui diz assim, ó, e ele estava com Deus e ele era Deus. Então, ele estava com Deus. Quem estava com Deus? Jesus. Ele é a palavra, diz mais, ó. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o povo não o recebeu. Quem é esse? Jesus. Então, Jesus é a palavra. Então, o que você e eu precisamos fazer é crer na palavra. Crer em Jesus é crer na palavra. E o que muitos de nós fazemos? Cremos em Jesus, nós dizemos, eu creio em Jesus. E como é que eu vou crer em Jesus? Eu preciso crer no que ele diz. Não tem como eu crer em Jesus e muitas pessoas, né, dizem, crê em Jesus, mas elas ficam com medo de uma tempestade, elas ficam com medo de um diagnóstico, elas ficam com medo do problema financeiro, elas ficam com medo de um problema que surge na família, ela fica com medo e fica desesperada, mas ela diz que crê em Jesus. Como assim? Nós temos que cuidar com isso, porque Deus não se agrada disso, porque se eu creio em Jesus, eu tenho que crer na palavra. Então lembre-se, quando você fala, eu creio em Jesus, lembre-se, você precisa crer na palavra. Porque você não crê numa imagem, porque você não crê em algo que você não está vendo. Sim, Jesus, ele é espírito, mas como é que você vai crer nele se você não crê no que ele diz? E no que ele diz é toda a palavra de Deus. Ele veio aqui, ele deixou palavras para nós, ele deixou ali um ensinamento para nós, mas desde o início que Deus criou todas as coisas, ali já é a palavra de Jesus, quer dizer, já é a palavra de Deus, porque Jesus é Deus. Então a palavra de Deus é que eu e você precisamos crer. Crer de todo o coração. Porque ele está na palavra, não tem como eu digo que eu creio em Jesus, mas essa palavra ali não, mas essa palavra ali não sei se eu creio totalmente. Não tem como, porque se eu creio em Jesus, eu creio na palavra. Se eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Agora, se eu digo que creio em Jesus, mas a palavra eu deixo meio de lado, eu não estou crendo em Jesus. Isso é muito sério, nós precisamos prestar mais atenção, porque muitas pessoas estão sofrendo porque elas dizem que creem em Jesus,
mas deixam a palavra de lado. Elas pegam mais a palavra do médico, a palavra do advogado, a palavra disso, do fulano, do ciclano. E não que a gente não tenha que, né, levar a sério uma pessoa que já estudou mais que nós. Mas a coisa mais séria precisa ser a palavra de Deus. Eu não posso permitir que o decreto maligno, quer dizer, que é o decreto deste mundo, que diz, você não tem mais jeito para você, acabou para você, Deus não está nem aí para você, olha só, Deus não está te ouvindo. Isso são decretos malignos. Nós não podemos aceitar esses decretos. Nós temos que aceitar o que a palavra diz. Quando eu aceito, quando eu acredito, quando eu tomo posse, quando eu obedeço a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é acreditar nela, é confiar nela, é nos submeter a ela. E aí sim, ela vai agir na nossa vida. A palavra de Deus não tem como ela agir se eu não acredito, se eu não obedeço, se eu não me submeto também a ela. Submeter é crer e deixar que essa palavra age na nossa vida. Então esse é o recado de Deus para o teu coração hoje. Crê na palavra. Não é crer no que o fulano falou, mas a vizinha falou, mas ali na televisão está falando, ali na internet falou, a notícia tal. Eu tenho que crer na notícia da palavra, nas boas notícias que Deus tem para nós. É isso que você precisa crer. Então, tome posse dessa palavra, medite nessa palavra que é poderosa para abrir os nossos olhos espirituais para nós viver na palavra de Deus, porque é isso que Deus quer para mim e para você. E agora eu quero te pedir que você, antes de terminar o vídeo, dê uma olhadinha na descrição e invista na tua vida de fé, para você ter mais entendimento que a palavra de Deus é a coisa mais preciosa. Tem livros ali do poder da palavra, livro ali do campo da mente, né, para nós entender que a guerra está na mente, está nos pensamentos, para você entender como você precisa declarar mais as palavras que tem ali, também para você entender quem você é em Deus, para você não andar aí pensando que você não é um nada, que você é um nada, que você é ninguém, que nada dá certo para ti. Não, você precisa estudar sobre isso, para você crescer a tua fé, para você ter mais entendimento. Invista ali na tua vida de fé, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com os teus amigos, né, com mais pessoas, e também se tiver um comentário, vou gostar de responder. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!